Boa noite, gente. Eu me chamo Karina, em amarelo em prol da nossa causa do Setembro Amarelo. Sou nova na turma e faço parte de um grupo agora, onde eu fui acolhida e eu tô representando elas aqui essa noite para falar do documentário que a gente assistiu, Fora de Série. Vou começar falando das dificuldades. Na verdade, a gente vai puxar um pouquinho lá atrás, quando eram para os jovens terem estudado e eles deixaram de estudar por N motivos. Então, a gente pôde perceber no documentário e no resultado da pesquisa também que a pobreza influencia diretamente com essa questão, com o abandono dos estudos. Como foi destacado no texto pelo Direito à Educação, que fala sobre o documentário, a história um pedaço do que diz a personagem Clarice, que conta que estava saindo para ir para a escola com a sua mochila nas costas, seu uniforme todo prontinho, bonitinho. E quando ela colocou o pé para fora, o padrasto dela falou que era para ela voltar e trabalhar, porque tinha que ajudar no sustento da casa. Então a gente tem que olhar mais atrás se for para falar das dificuldades, porque as dificuldades elas sempre estão presentes na vida desses alunos. Inclusive hoje, mesmo com outros pensamentos, ele encontra dificuldade para ir atrás do que eles querem. Além disso, também a gente pode observar que a questão da repetência é um fator, né, que tem a questão do preconceito, que sempre existiu e é algo que é difícil de entrar na cabeça das pessoas, mas enfim. E outras coisas também, fatores que puxam uma coisa, que ligam uma na outra, né? É a questão do grau de escolaridade dos pais, que também a pesquisa nos mostra que a maioria deles, a mãe tinha ou não tinha escolaridade ou tinha o ensino fundamental incompleto. Então são essas por cima, assim, as dificuldades que eles encontraram lá atrás para seguir estudando no tempo correto. Mas é claro que a gente pode observar no documentário que há muitos outros pontos, né? A gente viu histórias de pessoas que se mudaram para buscar uma vida melhor e que casos de gravidez, casos de drogas, é toda uma questão. Mas o que ficou bastante em evidência, pelo menos pra gente, o que a gente pôde observar com mais firmeza é que a pobreza realmente influencia diretamente no no abandono dos estudos nos jovens. Aí quando a gente pensa e fala dos desafios na vida e motivações na vida desses jovens, a gente percebe que depois que eles abandonam os estudos, eles precisam trabalhar. E com o trabalho, com a vida já de adulto, tendo de repente uma família em casa, mulheres que têm todos os afazeres domésticos, mas o filho e marido, tudo para dar conta. Além disso ser uma dificuldade, um ponto, né? A gente pôde perceber que a partir do trabalho também eles descobrem um novo horizonte. Eles querem ampliar seus conhecimentos para de repente ter uma oportunidade de vida melhor. Então, eles pensam em voltar a estudar para de repente seguir um cargo público, ingressar numa faculdade, um emprego fixo ou uma melhora de vida mesmo. E eles ganham essa consciência
através do trabalho, apesar de ser um fator que tiram eles da trajetória escolar, fazem com que eles regressem porque eles pretendem melhorar. E eles podem perceber depois de, de ter uma cabeça voltada para o mercado de trabalho que sem o estudo fica mais complicado e mais difícil da gente ter uma melhora em todos os aspectos, né? Mas são muitas as motivações. A gente viu lá no documentário, eu não lembro o nome do personagem, mas que ele tirou as fotos para mostrar lá, e ele sempre colocou fotos da família dele, dos patrões dele. Então a gente percebe que a motivação vem desde dentro de casa até o sonho de, de alcançar algo maior. São as experiências adquiridas no ambiente de trabalho que fazem com que eles tenham esse sonho, que eles reconfigurem o projeto de vida deles. Já na questão do professor, da formação de professores, eu acho que esse documentário trouxe um pensamento de... Na aula passada, a gente estava conversando sobre uma série. Eu não assisti a série, mas eu estava participando da discussão, então eu prestei atenção. E um ponto que eu quero trazer para a gente é porque, de repente, a gente não está acostumado a se envolver tão profundamente com o aluno, saber realmente o que está acontecendo, ou como foi seu dia, ou o que ele tem que passar para chegar na sala de aula naquele determinado horário e ficar lá até mais tarde e ter menos horas de descanso, né? Então, a gente tem um papel muito importante, porque eles precisam ver na gente um porto seguro, um alicerce, algo que não deixe eles desistirem mesmo. Então, eu penso que como professor a gente devia propor aulas mais práticas ou mais conversas, além, claro, do que tem que ser passado, de toda a sistematização, mas algo que seja mais leve para eles, né? Que chegaram do trabalho, que acordaram cedo, que deram conta que mataram realmente um leão por dia para estar lá. Então, acho que o papel do professor, por que não? Como eu estava falando da série que estavam comentando da semana passada, eu não assisti, mas eu entendi que é estranho pra gente se envolver, né? Tanto que uma das nossas colegas falam, que ela pergunta, mas é normal? É ficção ou é realidade, né? Porque ela entra muito na vida do aluno e se a gente entrasse também? Se a gente quisesse, de repente, fazer uma melhoria para que, mesmo que seja pouca coisa, eles não, para que eles estivessem ali, entendeu? Então é isso que a nossa turma concluiu. Espero ter sido breve e prática. São os pontos que eu e o nosso grupo destacou como mais importante. Não, eu falaria mais, porque a gente gostou bastante. Foi esclarecedor pra gente, porque eu, como pedagoga, eu não me vejo numa sala de aula com adultos. E com esse documentário a gente pôde ver e pôde pensar como se a gente estivesse lá. No que a gente poderia fazer para estar ajudando esses alunos a não desistirem, a continuarem mesmo, a sonharem mesmo com a universidade ou tentar a melhora deles. E é isso que eu espero ter passado para vocês, tá bom? Boa noite.